E aí, galerinha do EXP Resolve? Vamos resolver mais uma questão do Enem com a professora Priscila. Questão do Enem 2020, primeira aplicação. Simbora! Desde o mundo antigo e sua filosofia, que o trabalho tem sido compreendido como expressão de vida e degradação, criação e infelicidade, atividade vital e escravidão, felicidade social e servidão, trabalho e fadiga. Na modernidade, sob o comando do mundo, da mercadoria e do dinheiro, a prevalência do negócio, negar o ócio, veio sepultar o império do repouso, da folga e da preguiça, criando uma ética positiva do trabalho. Eita! Esse texto aqui está falando de quê? Qual é o tema central? O tema central é o trabalho. E aí o texto fala das diferenças de concepções de trabalho ao longo da história. E ele vai frisar duas etapas aí. Ele vem aqui, para Idade Média, fala desse trabalho, e depois vem para a modernidade, que vai haver uma diferenciação desse conceito aí de trabalho. Modernidade. Aí vamos relembrar como era esse trabalho, como era a interpretação desse trabalho na Idade Média. O trabalho na Idade Média era específico de uma classe social. Quem eram essas criaturas aí? Eram os servos, que em alguns livros também falam até de escravos também, tá? Então, o trabalho estava nas mãos dessa classe aqui, dos servos. Então, o trabalho, seja ele qual for, era para os servos fazerem. Então, era uma coisa de classe inferior, a inferioridade, você trabalhar. E lembrando que a sociedade da Idade Média, estava bem dividida nos que trabalham. Quem são os que trabalham? Os servos. Os que rezam, que é o clero, e os que guerreiam a guerra, que vai ser quem? Os nobres. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Nobres, clero aí vem a parte da igreja, ok? Então vejam só. Nessa sociedade nós temos os que trabalham, que são os servos, os que rezam, que é o clero, e os que guerreiam, que são os nobres. Dessas classes aí, quem vai realmente pegar no pesado vai ser esses servos. Então, o trabalho aqui é visto como algo, de classe inferior. E aí vem da própria igreja a história de dizer o quê? É necessário que a sociedade seja dividida assim. É para estar o equilíbrio, cada um fazendo sua parte, ado, cada um no seu quadrado. E Deus quis que a sociedade, fosse dividida dessa forma, para os servos, então, aceitarem a condição de trabalho. Mas eles mesmos, o clero e os nobres, achando que o trabalho é algo aí, então, inferior. Na Idade Moderna, aí a gente vai ver uma modificação. Por quê? Porque vai voltar essa história de comércio e vai nascer essa classe aqui, a burguesia. E a burguesia vai precisar de uma religião que não vá julgar a questão do lucro, da questão da usura da burguesia. É por isso que vai nascer aqui, nesse processo de reforma protestante, vai aparecer a religião do João Calvino, com a história do calvinismo. E ele vem, então, com a teoria, da teoria da predestinação. Teoria da predestinação. Veja como eu sou bem organizada, galera? O negócio fica aqui tudo muito organizado. Então, teoria da predestinação. Segundo essa teoria, as pessoas já nascem predestinadas. Deus, então, já traçou tudo aí para essa pessoa. Então, por exemplo, Deus já sabe quem será salvo
não importa o que você vai fazer. Então, Deus já sabe se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Mas aí as pessoas começavam a questionar, então, eu vou fazer nada porque eu não sei, porque e se eu já não for salvo? Se eu já for direto para o inferno? E aí o João Calvino vai dizer o seguinte, tem uma maneira da gente saber se a pessoa ela está salva ou não. É através do que ela acumula. É o acúmulo aí, ó, dinheiro, né? O que ela acumula? Quanto mais você acumula, mais próximo você está desse Deus. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a querer acumular e mostrar que eles, né, tinham isso acumulado. E como é que as pessoas, né, de nível mais baixo poderiam mostrar isso aqui? Através do trabalho. Então, eu vou trabalhar mais, porque quanto mais eu trabalho, mais eu acumulo. Quanto mais eu acumulo, mais perto eu fico de Deus. E aí a burguesia vai ter um trabalhador que vai ter orgulho de ser um trabalhador, porque esse trabalhador trabalhando aí está mais próximo de Deus. Afinal, vem daí também aquela história de Deus ajuda a quem cedo madruga. Opa, como assim? Por que ele está acordando cedo? Para trabalhar mais, para ficar mais próximo de Deus. Ok, galera? Então, dito isto, vamos para o enunciado da questão. O processo de ressignificação do trabalho nas sociedades modernas teve início a partir do surgimento de uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade ela vai ser influenciada pelo quê? Aí vamos lá. Letra A. Reforma higienista que combateu o caráter excessivo e insalubre do trabalho do trabalho fabril? Não, gente, não é uma reforma na higiene. Vai ser uma reforma na religião, vai ser uma reforma na nova forma de interpretação. E também nessa história de insalubre, do trabalho fabril, isso é mais ligado à questão das fábricas, que vão aparecer um pouquinho depois. Não é nesse contexto histórico aqui. Então, a gente elimina a letra A. Letra B. É uma reforma protestante que expressou a importância das atividades laborais no mundo secularizado. Exatamente o nosso gabarito. Reforma protestante, que nesse caso vai ser o calvinismo, a igreja de João Calvino, que fala dessa importância das atividades de trabalho nesse mundo aí, né, nesse mundo da religião. Então, gabarito, letra B. Força do sindicalismo que emergiu no esteio do anarquismo, reivindicando direitos trabalhistas. Todas essas palavras, anarquismo, sindicalismo, direito, reivindicação de direitos trabalhistas, isso não é desse marco temporal aqui, desse contexto histórico, não. A gente vai ver muito isso lá no século XIX, as doutrinas sociais do século XIX. Então, não tem relação nenhuma aqui com o nosso contexto. Letra D. Participação das mulheres em movimentos sociais, defendendo o direito ao trabalho? Também não. Mesma explicação do item C. D. Visão do catolicismo, que desde a Idade Média defendia a dignidade do trabalho e do lucro. Eita, que mentira! Na Idade Média, acabei de falar para vocês, que eles não vão dizer que trabalho não é digno, é das classes inferiores, e também são contra a questão da usura. O que é o lucro? Vai ser a questão da usura, ok? Então, gabarito aí, questão bem facinho. Questão, gabarito, letra B. Eu fico por aqui, né, com essa obra de arte maravilhosa que eu fiz aqui. E espero vocês na resolução da próxima questão. Até mais.